Fala também de Wilfried Zaha, atacante que jogou por vários anos na Premier League e tem sido oferecido para clubes brasileiros. Quando é que sai a assinatura do MOU, aquele documento, aquele acordo entre Vasco e Marcos Lamáquia? Preparação para o jogo com o Vitória. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, o Wilfried Zaha, atacante da Costa do Marfim, 33 anos de idade e uma história dentro da Premier League, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco foram procurados nos últimos dias por Pini Zahavi, representante do atleta. O Zaha é muito bom jogador, na época de Crystal Palace deixou excelente impressão. É bem verdade que já não vive o melhor do seu momento. Chegou a jogar recentemente no Lyon e também no Galatasaray. E na última uma temporada e meia esteve emprestado ao Charlotte FC. Nesses 6 primeiros meses de 2026, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências na Major League Soccer. Na temporada passada, também pelo Charlotte FC, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, muita velocidade, dribles e agora finalização. Acho que seria titular em vários dos clubes de futebol no Brasil. Seu salário nos Estados Unidos, R$1.200.000. E o Galatasaray não deve impor muitas dificuldades nas tratativas para a liberação do atleta. A pergunta que fica para você: você conhece o Zaha? Ele caberia no seu time do coração? Pode ser o jogador de velocidade que vários dos clubes brasileiros buscam? Tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Aliás, falando em Campeonato Brasileiro, o jogo da 19ª rodada amanhã é com ele, é com o Pedro Emanuel, ex-zagueiro do Porto, de destaque como jogador, campeão da Liga dos Campeões, campeão mundial, campeão português, enfim, muitos títulos da carreira como jogador e do sistema defensivo. E é exatamente ali que nós estamos precisando. Ontem, inclusive, uma foto, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, ele orientando ali o Cuesta, que tá com um novo penteado e tal. E vai ser importante, porque o nosso sistema defensivo leva muitos gols, aliás, em quase todos os jogos. Então, cabe ao Pedro Emanuel parar, sanar esse grave problema que nós temos no setor defensivo. E não vai ter muito tempo. A gente veio falando isso aqui, ele já tem jogo em cima de jogo, decisão em cima de decisão, e com esses jogadores até agora. Ah, mas pode vir A, B ou C. Lembra que ontem eu falei, Jair Kuhn esquece do Nottingham Forest, não tem negociação, não há papo. Existem outras negociações, mas por enquanto ninguém. A zaga é Cuesta, Robert Renan, na reserva é o Saldívia. É o que temos, meus amigos. Meio campo, Barros e Thiago Mendes. É o que temos, Jair está voltando. Os laterais, Paulo Henrique, Puma, Piton, Cuiabano. É o que temos, o goleiro Léo Jardim. É esse o sistema defensivo. Claro que a defesa começa no ataque, com o próprio Andrés Gomes, com Spinelli, Nuno, esses caras, Rojas, esses caras também têm que ajudar no sistema defensivo. Um time de futebol não é formado apenas pela defesa. O sistema defensivo ele é formado por todos os jogadores de linha. Como o sistema ofensivo também. Você não ataca só com os atacantes, tem os laterais, tem os meias, os volantes, o próprio capitão Thiago Mendes tem feito gols e é um jogador importante para o Vasco da Gama. Então assim, o Pedro Emanuel tem a missão de arrumar a casinha, arrumar a cozinha do Vasco, e ele foi zagueiro, ele sabe muito bem ali a função, poder de liderança, que não pode ser só do Thiago Mendes. Eu queria muito que o Cuesta fosse esse cara líder, ou Saldívia, mas infelizmente Saldívia tecnicamente já deixou muito a desejar. Tem até o espírito de liderança, mas tecnicamente já deixou muito a desejar. Então, a gente tem que entender o que vai acontecer, né? Bom, Vasco joga amanhã com Vitória, jogo difícil, fora de casa. Não vou narrar esse jogo, você está vendo que eu continuo aqui nos Estados Unidos, volto só na próxima semana. Depois já tem a Sul-Americana. Na sequência tem Campeonato Brasileiro, volta a Sul-Americana, vem Copa do Brasil, depois Brasileiro. Meus amigos, o calendário está insano e o Vasco precisa contratar. E aí, vai contratar ou não vai contratar? Eis a questão. Na entrevista coletiva, ó, não esquece dedo no like não, gente. Deixa o like aí, comenta e compartilha, manda pra geral, se inscreve no canal. Se tiver a função hype o vídeo também. Tem função aí nova, dispara pra todo mundo, vamos embora. Na entrevista coletiva, o Admar Lopes deixou muito claro que o Vasco não vai ficar milionário da noite para o dia, claro, e daqui a pouco vou falar sobre o MOU, o documento que vai ser assinado nesta semana, essa é a expectativa.
em relação a isso. Eu tenho uma notícia no final do vídeo, hein? Vai para o final do vídeo depois, ó, vai até o final, porque tem uma notícia envolvendo dinheiro, tem negócio fechado, eu vou trazer no final do vídeo, quero que você acompanhe comigo. E tem a ver com o patrocínio master. Pronto, hashtag deu spoiler. Voltando a falar sobre investimento, né, sobre jogadores. O próprio Marcos Lamacchia está em cima desse assunto do Nelson de Ossa. Inclusive, é ele quem está dando as garantias de pagamento ao Betis que foram exigidas pelo clube espanhol. Então a negociação caminhou, avançou e pode ter uma evolução nas próximas horas. Mas o Vasco não vai parar no de Ossa. O Vasco vai contratar quantos jogadores? 3, 4, 5, 10, um novo time? Não. Nesse momento não, mas o Vasco está mirando no mercado o volante, que é o de Ossa, um zagueiro pelo menos e um atacante lado de campo. Essas são as prioridades nesse momento. Se vai conseguir atacar mais funções, vai depender do poder de investimento que vai acontecer. Aí eu já entro no outro tema para você, torcedor. Esta semana vai rolar a assinatura do MOU. Aliás, falei isso para vocês aqui no café de segunda-feira, ratifico a minha informação. Para quem perdeu todo o cronograma do que vai acontecer, vou fixar nos comentários aqui para você comentar em cima como é que vai ser, assinou o MOU, vai para onde, depois quem despacha, tem leilão das ações, enfim, quanto tempo mais ou menos, vou deixar fixado aqui nos comentários, porque isso faz muito parte da questão financeira, da sobrevivência do Vasco da Gama. Aí entra um outro detalhe e a notícia que eu trago para você exclusiva. Atenção, vou até beber uma água porque essa notícia aqui eu recebi ainda há pouco, antes de vir fazer aqui o nosso café. Bebe uma água aqui para molhar a palavra. Que é o seguinte, ó, semana passada representantes da Sportingbet estiveram em São Januário para conhecer o estádio, para conhecer o espaço publicitário que pode ser utilizado. A Sportingbet está fechada com o Vasco da Gama. Essa é a notícia que eu trago para você. O anúncio vai acontecer nos próximos dias. A qualquer momento o Vasco vai fazer esse anúncio. Até conversei com 2 pessoas ontem e elas me disseram o seguinte: Fábio, não está tendo clima, né? O negócio não está bacana. Agora as coisas começam a caminhar, as boas notícias vão pintar. Mas essa notícia que eu trago para você é exclusiva. Os representantes da Sportingbet estiveram semana passada em São Januário e foram conhecer o estádio, foram conhecer onde podem ser aplicadas as propriedades da marca da Sportingbet, que vai estar na camisa do Vasco até o final do ano. Contrato que vai render algo em torno de 30 milhões de reais ao Vasco, entre 25 e 30, tem metas que podem aumentar esse valor. Porém, no ano que vem, o Vasco terá 2 meses, janeiro e fevereiro, para buscar um outro patrocínio ou até mesmo buscar uma renovação com a Sportingbet. Mas essa é a notícia que eu trago para você e tudo que vem sendo costurado, tudo que vem sendo construído, tudo que vem sendo fechado, passa pelo conhecimento do Marcos Lamacchia. Nada está passando sem que ele saiba, sem que ele tenha ciência. Ele opina? Não, mas ele tem ciência. Até porque ele será o dono, provavelmente, tudo correndo como a gente desenha, como a gente espera, ao contrário do que alguns torcem, né, diferente, mas enfim, oda-se para quem torce diferente, caminha para que ele, já até o final do ano, efetivamente, legalmente, tenha assinado tudo e possa comandar a SAF do Vasco. E aí? Que tal essas notícias? Curtiu? Temos aí, talvez, a principal grande novidade, que é o retorno do atacante colombiano Andrés Gomes. Ele que estava servindo, né, a seleção colombiana, reintegrou ao grupo. Nessa terça-feira está de volta ao elenco Cruz Maltino e novamente reintegrado ao grupo do nosso Vascão. Sem dúvida, cara, não tenho dúvidas, Andrés Gomes será um grande reforço para o Vasco para o restante dessa temporada. Muito bom para o Pedro Emanuel contar com o Andrés Gomes, tá? E é o tipo de jogador que o técnico com toda certeza vai gostar muito. É um reforço de peso que o Vasco da Gama está ganhando, tá? Para essa partida da próxima quinta-feira contra o Vitória da Bahia. Vamos ver como será a preparação. O Vasco tem agora apenas mais um dia de treino, que é amanhã, e logo após, né, o treino que ocorre pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino viaja então para Salvador para ter essa decisão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É reforço de peso para o técnico Pedro Emanuel. Infelizmente teve poucas oportunidades, né, amigo torcedor Cruz Maltino, na Copa do Mundo, e agora terá esse retorno tão esperado ao nosso Vascão.
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!